Graça e paz, queridos, paz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus esteja conosco nessa tarde, nesse momento de aprendizado, nesse momento de desfrutar de Deus. Hoje falando sobre aprendendo a desfrutar do Pai. Vamos louvando enquanto os irmãos estão chegando, amém, para juntos aprendermos mais do Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluias! Paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que bom estar aqui junto de novo, mais uma semana, mais um dia em que temos essa oportunidade de nos reunirmos para falar de Deus. Você que já está assistindo, compartilhe, manda aí o link no WhatsApp, tá bom? Copia o link, manda no WhatsApp para os seus amigos, vamos divulgar. Nós estamos migrando de página, né? Durante muito tempo nós fizemos as nossas lives todas na página oficial da igreja, e aos pouquinhos a gente está migrando para a página Pastor Geisel Santos. Você que ainda não curtiu, curte a página aí, tá bom? Nós estamos migrando para essa página porque nós queremos também fazer algumas lives à distância, algumas lives em conjuntos, e a página da igreja não permite. Então nós estamos migrando para essa página, e alguns irmãos, como na semana passada, eles ainda ficam procurando aonde está acontecendo a live, dá o horário e não encontra. Então você que já está aqui, que já encontrou a live, tá bom? Compartilha ela, manda para o máximo de pessoas, para que essas pessoas saibam onde a gente está fazendo a live, possam nos encontrar aqui e estarmos nesse tempo de crescimento e aprendizado com Deus. Amém? Então vai compartilhando aí, não assiste sozinho não, deixa eu só fazer um ajustezinho pequeno aqui, espero que não dê uma espalmada, ok? Pronto, vai compartilhando aí pra gente estudar juntos, tá bom? Para que os irmãos tenham essa oportunidade de estar chegando aí, estar assistindo com a gente. Nós temos um grupo bom que já acompanha as nossas lives, mas que acompanham pela página da igreja. Então, nessa mudança que a gente está fazendo para a página Pastor Geisel Santos, muitos irmãos ainda não estão conseguindo achar as lives, ainda não estão com essa informação, tá bom? Então nos ajude nessa divulgação para que todos possam voltar e estar aqui com a gente, participando desse momento. E hoje,
falando de um tema maravilhoso que é aprender a desfrutar do Pai, né? Aprendermos a honrar o Pai, aprendermos a estar com o Pai, e eu tenho certeza que será um momento de muito aprendizado, será um momento de muito crescimento para nós. É bom que nós vamos ter essa oportunidade aí de sairmos depois desse estudo para vivermos uma experiência nova com Deus, para vivermos um momento diferente com Deus, onde eu tenho certeza que Deus vai estar nos ensinando muitas coisas boas, muitas coisas diferentes, e que através desse conhecimento nós poderemos desfrutar do melhor de Deus, poderemos desfrutar de coisas maravilhosas. O apóstolo Pedro, ele escrevendo na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4, versículo 3, ele vai falar que Deus nos deu conhecimento de tudo o que precisamos para ter uma vida abundante, para ter uma vida próspera, para ter uma vida abençoada, para ter uma vida feliz. E aí no versículo 4 do capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele vai dizer assim, olha, pelas quais o quê? Pelo conhecimento da glória, pelos conhecimentos que o Senhor nos deu, Ele nos fez grandíssimas e preciosas promessas, para que por meio dessas promessas nos tornemos participantes da natureza de Deus. Então existem algumas promessas, existem algumas áreas espirituais que nós só vamos adentrar à medida que nós formos esclarecidos delas. Existem muitas coisas que já estão liberadas para nós na condição de igreja, mas que nós ainda não desfrutamos porque não estamos informados dessas coisas que estão liberadas. E de repente você vive uma vida de santidade com Deus, de sinceridade, de repente você é uma pessoa que realmente é sincero, é fiel, mas ainda não está desfrutando do que de melhor o Senhor tem a te dar. Por que isso tem acontecido? Porque você ainda não está esclarecido de como tomar posse dessas bênçãos. Porque você ainda não está esclarecido de como adentrar nessas regiões celestiais, de como adentrar nesses ambientes de glória, nesses ambientes de intimidade. E a falta desse esclarecimento, a falta daquilo que Deus, da informação daquilo que Deus já tem liberado para nós, tem feito com que muitas vezes fiquemos de fora daquilo que Deus está fazendo. E não há nada mais triste do que Deus está fazendo algo, de que Deus está fazendo um mover na terra e nós estarmos ficando de fora disso que Deus está fazendo. Todo crente, ele precisa ter essa preocupação, dizer, Deus, eu não quero ficar de fora das coisas que o Senhor está fazendo, eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está liberando, daquilo que o Senhor está trazendo para o teu povo na terra. Então, tenhamos esse cuidado de buscar, de clamar, de estarmos em busca do esclarecimento do que Deus já liberou para nós. Olha o que diz aqui em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Paulo, ele escreve assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ele começa dizendo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Observe que Paulo começa dizendo, buscai as coisas que são de cima. Na sequência, no versículo 2, Paulo faz meio que uma correção. Ele diz assim, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por que Paulo, ele volta? Primeiro ele manda busque, depois ele diz não pense. Por que ele está dizendo isso? Porque se eu não estou disposto a pensar nas coisas que são de cima, eu não vou conseguir buscá-las. Se essas coisas não estão impregnadas, não estão esclarecidas em minha mente, eu não vou conseguir buscar essas coisas. Então Paulo diz busque, depois ele volta e diz não, pense. Porque se você estiver esclarecido no teu entendimento, você vai conseguir buscar essas coisas com toda facilidade. Se você estiver esclarecido no teu entendimento, você vai conseguir buscar o que você precisa, você vai conseguir se esclarecer do que você necessita. Então, meu irmão, busque as coisas que estão de cima, mas antes disso, pense nas coisas que estão de cima. Colossenses 3, versículos 1 e 2. Pense nisso, se esclareça, peça a Deus para que você possa encontrar, para que você possa ver as revelações que estão liberadas na palavra e que através dessas revelações você possa receber tudo que de melhor Deus tem para você. Amém? Eu quero já entrar no estudo de hoje, falando de desfrutar do Pai. Minha esposa acabou de colocar aqui os links da minha página no YouTube e dessa página que estamos transmitindo aqui no Facebook, Pastor Geisiel Santos.
Você que ainda não curtiu, não se inscreveu nessas duas páginas, vá aqui no comentário da minha esposa, está ali, Daniele Santos, tá bom? E se inscreve lá no YouTube, curte a página aqui no Face, ativa lá o sininho, porque assim quando a live começar, você já vai ser informado de que a live está começando. Volto a pedir, você que está assistindo, compartilha aí, avisa ao pessoal que nós estamos fazendo hoje pela página Pastor Geisiel Santos, porque muitos irmãos eles ficam procurando a live lá na página da igreja, tá bom? Então, compartilhe, porque a partir de agora nós vamos estar fazendo as lives aqui por essa página, pela página Pastor Geisiel Santos. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, versículo 9, eu quero agradecer já a minha esposa que ela está fazendo toda essa assessoria aí das lives, né? Ela sai compartilhando, sai avisando todo mundo. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus ele diz assim, olha, portanto vós orareis assim. E ele começa a oração dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu. Então os discípulos eles estão num dilema, porque eles ouviram a vida inteira as orações dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, e eles agora viram aqueles homens orando com aquelas palavras bonitas, enigmáticas, palavras bem preparadas, e de repente eles percebem que quando Jesus orava de uma forma diferente. Jesus não se referia a Deus como alguém distante, alguém que é difícil de ser encontrado. Não, Jesus se referia a Deus como alguém próximo, como alguém íntimo, como alguém que andava com Ele, que estava com Ele. E os discípulos, eles chegam para Jesus e eles começam a dizer, olha, nos ensina a orar. Não é que eles não soubessem, mas eles sabiam orar daquele jeito, todo metódico. E Jesus orava de um jeito diferente, Jesus orava de uma forma simples, e ele diz, nos ensina a orar. O que eles estão dizendo? Me ensina a orar desse jeito. E Jesus, ele diz assim, olha, vós quando orares, orareis assim. E ele cria a oração modelo. Jesus não quis criar uma reza, ele quis criar uma regra, e ele inicia a sua oração quebrando todos os protocolos que os fariseus tinham determinado. Ele diz, vocês vão começar a sua oração chamando Deus de Pai. Porque o povo de Israel, o povo judeu, eles perderam até mesmo a pronúncia do nome Deus. A gente hoje usa o nome Yahvé, mas a verdade é que a pronúncia correta desse nome foi perdida, porque eles levavam Deus em tão grande distância, em tão grande estima, eles tinham tanto medo de Deus, que era proibido falar o nome de Deus. Então eles começavam orando dizendo, meu Senhor, meu dono, aquele que é meu possuidor, olha, eu sei que eu não mereço nem estar aqui. Enfim, eles enxergavam Deus como um carrasco. E Jesus agora ele vai no toque, ele vai na ponta, ele diz assim, olha, vocês comecem a orar dizendo Pai, chame ele de Pai. Muitas pessoas brigam com isso, como eu devo chamar a Deus? Eu chamo pelo nome hebraico, pelo nome grego, pelo aramaico, pelo nome em português. Como Jesus quer ser chamado, ele quer ser chamado de Pai, simplesmente Pai, porque ele te enxerga como filho. E quando a gente vai para a oração do Pai Nosso aqui em Mateus 6,9, a palavra hebraica que é empregada aqui é a palavra Abba. Abba é uma palavra gostosa de se falar, porque Abba era uma palavra que somente as criancinhas falavam. Abba não era uma palavra que adultos costumavam dizer. Abba era uma fala de criança. Era aquela fala da criança que estava aprendendo a falar papai. Aqui no Brasil, a criança antes de falar papai, ela começa dizendo papá, né? Papá, para depois ela ir formando o papai. Então ela tem aquelas dificuldades. Então Abba correspondia como se fosse ao nosso papá. Não é nem o papai ainda, é aquele papá de bebê, né? Ele olha para o pai e diz papai, depois de um tempo ele vai dizendo papai. Exigia um dengo para falar, exigia um jeito para falar. E Jesus ele já começa a oração do Pai Nosso dizendo aos discípulos assim, olha, você quer agradar a Deus? Chama ele de papai, chama ele de paizinho, chama ele, sabe, de um jeito dengoso. Os fariseus ensinaram dizendo, olha, você tem que falar com Deus de uma forma toda metódica, de uma forma diferenciada. Aí Jesus fala assim, não, faz voz de dengo,
faz voz de filho mimado, né? Chama de papai. Vós orareis assim. Jesus traz a primeira regra da oração. E nessa primeira regra ele está dizendo assim: olha, a oração é baseada na intimidade. Não recebe quem busca mais, recebe quem se entrega mais. Então às vezes você está buscando: Deus, dá mais de ti para mim. Não, é eu dando mais de mim para Deus, eu me entregando por completo, eu deixando Ele me possuir por completo. Então Jesus ele traz já no início da oração do Pai Nosso. Eu não vou estudar a oração do Pai Nosso hoje, eu quero pegar só esse versículo 9. Jesus ele já traz nesse início dizendo assim: olha, chame Deus de papai, ore com intimidade, ore, sabe, falando com aquele que te ama e que você ama também. Não veja Deus como um ser distante. Quando a gente vai para Lucas 15, Jesus ele traz em Lucas 15 a representação das três figuras de Deus. Ele começa falando de Deus como pastor, depois ele vai falar de Deus como esposo, e por último ele vai apresentar Deus como pai. E é interessante nesse trecho de Lucas 15, porque quando a gente olha para a divisão de textos, de tempo gasto de Jesus para cada representação dessa de Deus, ele fala de Jesus como Deus. Na nossa Bíblia está dividido versículos 3 ao 7, então são 5 versículos apresentando Deus como pastor. Depois ele gasta 3 versículos, do 8 ao 10, apresentando Deus como esposo. Mas quando ele começa a falar de Deus como pai, com a parábola do filho pródigo, ele ocupa 22 versículos, ele vai do 11 ao 32. E ele, quando vai apresentar Deus como pai, ele ocupa mais tempo, ele se estende mais, ele cria uma parábola com mais detalhes. A parábola de Deus como pastor, ela é rápida, a parábola de Deus como esposa, ela é rápida, mas quando ele vai falar de Deus como pai, ele se estende. Ele coloca uma riqueza de detalhes. E por que Jesus faz isso? Ele está tentando nos ensinar qual é a forma que Deus mais gosta de ser visto. Ele está dizendo: sim, Ele é o seu pastor, sim, Ele é o esposo, Ele é o noivo, mas olha, Ele ama ser chamado de pai. Ele ama. A irmã Isabel está pedindo uma live aqui do Pai Nosso, ali tem coisa, ali sai um monte de coisa. Quem sabe um dia a gente trata desse assunto aqui, né? Então ele ama ser chamado de pai. Ele fica feliz quando um filho dobra o joelho e diz: papai, eu quero falar contigo, papai, eu necessito falar com o Senhor. Queridos, imagine a cena de um juiz. Ele vai para o tribunal e de repente ele começa ali um julgamento pela manhã, e está lá o promotor dizendo: Senhor juiz de direito, meritíssimo. Vem o advogado, são os mesmos encargos e adjetivos. Vem o réu e está lá de novo: Senhor juiz de direito, meritíssimo. E é interessante, porque se algum daqueles tentar tratar aquele juiz de uma forma diferente, ele pode ser até preso por desrespeito, por desacato. Se ele não se referir ao juiz daquela forma, o juiz se sente ofendido. Agora imagina esse mesmo juiz encerrando esse julgamento lá para 5 da tarde, ele corre para casa, ele chega lá, e quando ele desce do carro dele estressado, cansado, sai um filhinho de 3, 4 anos de idade lá de dentro, e imagina essa criança vir marchando na direção do pai, bater continência e dizer: meritíssimo Senhor juiz de direito. O juiz exigiu aquilo o dia inteiro, mas daquela criança ele não espera esse tratamento. Ele é o meritíssimo, ele é o Senhor juiz de direito, mas ele não quer ser tratado assim pelo filho. O que ele espera é que no momento em que ele fechar a porta do carro, que ele descer do carro, que ele fechar a porta, essa criança ela venha correndo, e que sem nenhuma cerimônia, essa criança pule em seu colo, lhe dê um beijo no pescoço e diga: papai chegou. Ele não vai prendê-la, ele não vai repreendê-la, porque aquilo é exatamente o que ele estava esperando dela. O que diferencia essa criança de todo mundo que estava no tribunal? Porque essa criança é filho.
Ele é um filho, ele não é um réu, ele não é um promotor, ele não é um advogado. O promotor, ele precisa bajular porque ele tem interesse que o réu seja condenado. O advogado precisa bajular porque ele tem interesse que o réu seja absolvido. O réu tem que bajular porque ele tem interesse do perdão da sua pena, ou ao menos da atenuação da sua pena. Mas o filho, ele não precisa bajular, ele é filho. Ele vai conseguir o que ele precisa simplesmente por ser filho. Então a primeira coisa que eu preciso entender é qual a minha posição diante de Deus. Se eu quero ser visto como promotor, como advogado, como um réu, se eu quero ser visto como um súdito, ou se eu quero ser visto como um filho, porque aí eu já respondo isso falando do outro lado. Ele te enxerga como um filho. E ao contrário daqueles que não são filhos, se você tratá-lo como meritíssimo, ele se sente ofendido. Olha que coisa maravilhosa. Todo mundo chega diante dele, tem que chamar meritíssimo, rei, poderoso. Você não, você tem que chamá-lo de pai. Se eu chego para o meu pai chamando de pastorzão, de meritíssimo, disso, ele vai se sentir ofendido. Ele vai dizer: o que é que você quer? O que é que está acontecendo? Porque a expectativa dele é que eu chame ele de pai, de meu pai. Então nós precisamos aprender que se eu quero agradar a Deus, não é com as minhas bajulações que eu vou agradar. Eu não preciso disso. Eu sou filho e como tal eu sou também herdeiro de Deus, e ele me chama de filho. Olha o que vai dizer aqui em Romanos 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17. Eu tenho muita coisa aqui, eu acho que talvez hoje nem dê. Minha esposa colocou agora há pouco aí o link dessa página aqui que nós estamos fazendo a transmissão, Pastor Geisel Santo, também o link da minha página no YouTube, tá bom? Se inscreve lá, curte as duas páginas, porque todas essas lives estão lá e nós queremos daqui para frente estar fazendo a live a partir dessa página, tá bom? Para que as pessoas fiquem. Por que eu estou fazendo as lives a partir dessa página? Porque a página da igreja, a gente insere uma série de outras programações, de culto, de cartaz. Então eu abri essa página exclusivamente para estudos, para que alguém, quando você quiser, se eu quero achar tal estudo, você vai direto na página, e como lá vai estar limpinha, só com estudos, você vai achar muito mais rápido a live que você quer, o estudo que você quer rever. Por isso eu abri essa página extra, tá bom? E eu quero estar fazendo a live a partir daqui para frente. Então curte a página aí, Pastor Geisel Santos, envia para os seus amigos, fala: olha, está tendo estudo bíblico nessa página, minha esposa já colocou aí, sobe aí, procura, que você vai achar, tá bom? Romanos 8, 17. Versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então o Espírito de Deus está testificando para você, dizendo: você é filho, você é herdeiro. E se você é filho, você é herdeiro, você não tem que entrar diante de Deus com bajulações. Você tem que entrar diante de Deus chamando Ele de pai, de papai, de meu paizinho. Ele espera ser tratado de uma forma diferente. Não se iguale àqueles que estão distantes de Deus. Ok? Então, apesar da Bíblia nos dar afirmações precisas de que nós somos filhos, de que Deus nos ama como filhos, Jesus diz: vocês são filhos. Ele tinha uma intimidade com o Pai que era maravilhosa, mas aí entra um outro lado da moeda, que é o sentimento de orfandade espiritual. Muitos crentes, muitos cristãos, eles estão há anos no Evangelho, eles oram, eles leem a Bíblia, eles pregam, eles têm ministério pessoal, mas eles ainda se sentem órfãos. Eles têm um sentimento de orfandade, um sentimento de abandono. Queridos, o que nos diferencia das outras religiões? Toda religião vai te apresentar um Deus. Toda religião, se você frequentar qualquer religião do mundo, ela vai te apresentar um Deus. E um dia alguém perguntou: o que diferencia vocês? Por que vocês acham que estão no caminho certo? E a resposta é: porque o Evangelho não apresenta só um Deus, o Evangelho é o único que apresenta um Pai. Porque todos os deuses das religiões, eles têm que ser bajulados, ou eles matam e ferem os próprios adoradores. Olha na Bíblia, aqueles deuses dos cananeus, dos saduceus, dos fariseus, tem um monte de eus na Bíblia, né? Todos eles tinham que ficar sendo feitos sacrifícios a eles para aplacar suas iras.
Mas o Pai Celestial não. A Bíblia diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além desse, porque Ele trabalha por aquele que nele espera. Olha o diferencial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Evangelho é o único que apresenta um Pai. O Evangelho é o único que apresenta alguém que te pega no colo e que diz: você é meu filho, eu te amo, você é meu filho. Então, muitos cristãos, quando o cristão ele não está no Evangelho, ele está na religião evangélica. Isso não tem a ver com denominação, tem a ver com esclarecimento pessoal. Às vezes a sua igreja é uma bênção, mas você está na religião evangélica, você ainda não está no Evangelho, porque você ainda não se permitiu ser admitido como filho, você ainda não se permitiu chamá-lo de pai. E aí fica com aquele sentimento de orfandade. Quais as características de um crente que se sente órfão? Quais as características de um crente que ainda ele não se sente um filho amado de Deus? Primeiro, ele sente que precisa trabalhar muito para ser aprovado. Um crente que tem sentimento de órfão, ele vai passar a vida inteira tentando agradar Deus com serviço, tentando agradar Deus com: eu tenho que fazer alguma coisa para agradá-lo, eu tenho que fazer alguma coisa para que Ele goste de mim, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão Ele não vai olhar para mim. Ele fica tentando comprar Deus através da meritocracia. Meu irmão, não existe meritocracia quando o assunto é intimidade com Deus. Não existe mérito humano, não vem de vós para que ninguém se glorie. Paulo escrevendo aos Efésios: não vem pelas obras, mas é pela fé, pela graça, pela fé sois salvos. Então não vem de nós, é por meio da fé, é por meio da graça. Então nós precisamos compreender isso. O crente órfão, aquele crente que ele não compreendeu sua posição, ele vai ficar tentando o tempo inteiro conquistar Deus. Ele vai ficar o tempo inteiro tentando bajular Deus, como aquele promotor, o advogado, o réu lá do tribunal, que precisa bajular o juiz o dia inteiro para tentar conseguir o que quer. Mas o filho não. O filho, ele não trabalha para Deus, ele trabalha com Deus. O filho que ama seu pai se sente amado quando ele vai na empresa do pai. Ele não se sente trabalhando para o pai, ele se sente trabalhando com o pai. Alguém diz: você trabalha para o seu pai? Ele diz: não, eu trabalho com meu pai, eu passo um tempo com ele está me ensinando as coisas na empresa dele. Ele não é um funcionário, ele é filho, ele é herdeiro. Então a gente precisa: pastor, eu vou parar o trabalho? Não, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, se minha memória não me trair agora, que as boas obras foram criadas para nós. Efésios 2,10, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras. Ou melhor, nós fomos criados, chamados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nele. Então, nós somos criados para as boas obras, e Deus preparou essas obras para nós andarmos nelas. Eu vou parar o trabalho, pastor? Não, agora você tem que parar de trabalhar para Deus e começar a trabalhar com Ele. Porque quando eu trabalho para Deus, a presença dele me incomoda, mas quando eu trabalho com Ele, eu quero Ele por perto, para que Ele possa me ensinar como fazer o trabalho. Então essa é a diferença do funcionário para o herdeiro. O filho não trabalha para o pai, o filho trabalha com o pai. É diferente. Segunda característica de alguém que carrega o sentimento de orfandade: ele se recusa a admitir que possa ter uma vida muito próxima de Deus. Ele se recusa a ideia. Já viu aquela história do passarinho que ele nasceu na gaiola, ele cresceu na gaiola, ele viveu na gaiola. Um dia o dono colocou ele pendurado na varanda, e vem um passarinho voando e pousa perto dele, e ele começa a repreender o passarinho que está voando, dizendo: voar é pecado, voar é errado, porque a única coisa que ele conhece é uma gaiola. Ele aprendeu a sua vida inteira que o correto é a gaiola. Você sabe como diferenciar em um zoológico um animal que nasceu no zoológico e um animal que foi capturado da selva? Você chega na jaula, tem 2 leões, um é de zoológico, um nasceu lá, o outro foi capturado. Qual a diferença? É que o que nasceu no zoológico, ele está super satisfeito, ele brinca com o público, mas o que veio de fora, o que foi capturado, ele tem uma tristeza no olhar. E por que isso? Porque ele conheceu a liberdade, ele conheceu o que é ser livre, ele conheceu como é ser livre.
Então tem muita gente que ela está satisfeita como um servo, funcionário de Deus, porque ela não conhece o sentimento de filho, e quando alguém fala para ele que existe um lugar mais profundo, mais íntimo, quando alguém fala para essa pessoa que existe um lugar mais próximo de Deus, não, isso é impossível. Olha o que Jesus vai dizer em João 15:15. João capítulo 15, versículo 15, Jesus diz: eu não vou chamar vocês mais de servo, mas eu vou chamar de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo, ele sabe de tudo, e tudo que eu tenho ouvido do meu Pai, eu conto para vocês. Olha o nível de intimidade que Jesus está propondo. Olha, tudo que meu Pai me falar, fica tranquilo, eu vou contar para vocês, é um segredo nosso. Mas aí o crente, que ele é um crente de cativeiro, ele é um crente que ele não conhece a liberdade de ser filho de Deus, ele é um crente que não conhece o desfrutar de filho, ele se sente órfão, ele se sente funcionário de Deus, ele não conhece intimidade, então ele fica a vida inteira, quando alguém fala para ele: olha, existe um nível de intimidade maior, olha, Deus se apresenta, Deus conversa, Deus fala, essa pessoa, ele fica triste, ele diz: não, isso não pode acontecer. Mas ela está colocando aqui que é visão de reino gloriosa, trabalhamos com o Pai e não para, faz uma grande diferença. O filho pródigo perdeu essa visão, nós vamos falar dele nesse instante, experimentou o distanciamento do Pai, nem todos têm essa mesma chance de retorno, sejamos filhos, aleluia. Então, meu irmão, não recuse a possibilidade de ter mais intimidade, Deus está disposto a se revelar para você, existem revelações incríveis. Quando a Bíblia diz lá em Romanos: coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus reservou para aqueles que o buscam. Volte um versículo antes e você vai ver que essas revelações não é o céu, são coisas que Deus quer revelar aqui e agora. É só você ler o contexto, você vai ver que eu não estou falando sobre besteira. Nós falamos isso aqui em uma live alguns dias atrás. Amém? Terceira característica de alguém que não se sente filho: ele sempre vai achar que Deus tem algo mais importante para fazer. Não é porque Deus tem que cuidar da fome lá da África, não, Deus tem que cuidar aí do coronavírus, ele vai ficar ouvindo que eu estou com dor de cabeça, Deus vai ficar preocupado que eu estou com o dedinho doendo, não, Deus tem coisas mais importantes, ele sempre vai achar que ele não é a prioridade de Deus. Quarta característica: ele trabalha para bater cartão e ser valorizado, e não pelo prazer. O crente que ele tem um sentimento de órfão, tudo que ele faz, ele corre lá: ó Deus, tu viu que eu evangelizei, me abençoa aí. Ele dizima, ele está entregando o que Deus deu a ele, mas ele diz: olha Deus, estou dizimando aqui, vê se o Senhor me prospera, eu estou semeando, eu estou esperando a colheita. E quando essa bendita colheita que ele está esperando não chega da forma que ele queria, ele dobra o joelho, ele questiona Deus, dizendo: Deus, cadê? Porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Ele volta para a meritocracia. Meu irmão, meritocracia é sinônimo de órfãos. Meritocracia, quem trabalha por aprovação é órfão. Filho não, filho ele entende que ele é amado pelo que ele é amado porque o Pai o gerou e o Pai o ama, aleluia. Quinta característica: ele trabalha pelo salário, ele não trabalha pela herança. Quando nós não compreendemos nossa posição de filhos, a gente vai para a casa do Pai, para a empresa do Pai, e a gente está esperando que no final do mês ele nos dê uma recompensa. A gente não entende que aquilo já é nosso. É como aquele funcionário, o patrão sai de perto, ele fica ali fazendo hora, ele fica ali esperando para ver se o patrão espera para ele não fazer nada. Não, quando você entende que você está trabalhando e aquilo é seu, você não precisa de ninguém fiscalizando, você vai correr atrás porque você entende isso aqui tudo é meu. Olha o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 6, Gálatas 4, versículo 6, seja bem-vindo todos que estão chegando agora aí, depois curte a nossa página, pastor Jair Santos está fazendo as lives a partir dessa página agora, tá bom? Gálatas 4, 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é servo, mas filho. Olha o que eu estou falando, pastor, você disse que eu não sou servo de Deus, é a Bíblia quem diz, você não é mais servo, você é filho, amém? Versículo 7, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Jesus. Gálatas 4, versículos 6 e 7. Então, meu irmão, você está trabalhando naquilo que é herança tua, você não está fazendo favores para Deus. Então não trabalhe por salário, trabalhe por herança. Entenda que o que Deus tem liberado já é teu, já é para você. Nós vamos falar mais um pouquinho mais disso aqui, eu estou correndo, que o tempo está bem adiantado hoje. Sexta característica:
ele não desfruta o pai, porque ele tem medo do pai. Quem tem sentimento de orfandade, ele vive com medo de Deus. Você já viu aquela pessoa que ela não consegue desfrutar o amor de Deus? Não é porque Deus vai me punir, eu não vou olhar para o lado aqui não, senão Deus me fulmina. Olha, eu não vou olhar para o outro aqui não, porque senão cai um raio. Ele está o tempo inteiro achando que a qualquer momento Deus vai matar ele. Meu irmão, isso é religiosidade. Você é filho, teu pai te ama, ele te corrige, ele te castiga quando é propício, sim, mas ele faz isso com amor e em amor. Então, em nome de Jesus, para de ter medo de Deus. Nós precisamos ter temor a Deus. E o que é temor, pastor? Temor é respeito. Amém? Temor é respeito. Você não bate no lutador de MMA porque você tem medo dele, mas você não bate numa velhinha porque você tem temor, você tem respeito pela idade dela. Ela não ganharia a briga, mas você a respeita. Você respeita a idade, a experiência, você respeita quem ela é, a história dela. Então o que o Senhor nos ensina não é ter medo, é ter temor, é ter respeito, é respeitar quem é Deus. Então desfrute de Deus, desfrute do Pai. Só nós temos isso. Todos são filhos de Deus? Não, a Bíblia é muito clara, a Bíblia diz que nós somos criaturas, mas Ele nos adotou como filho. Então, se Ele nos adotou, se Ele nos chama de pai, mas agora está dizendo para não ter pressa, né? Lembrei do pastor Luciano Subirá, ele foi pregar numa igreja e ele perguntou ao pastor, eu tenho até que hora? E o pastor disse, olha, a gente pode ir até meia-noite, 9 horas o povo vai embora, mas você pode continuar falando, né? Então daqui a pouco todo mundo vai embora e eu posso continuar, mas Deus abençoe, vamos junto. Então, você não precisa ter medo de Deus, você precisa desfrutar dele como pai. Não tenha medo de pular no colo do pai, não tenha medo de abraçá-lo. De onde surgem essas ideias erradas sobre Deus? E aqui eu quero tocar em um ponto que é complicadíssimo. A referência paterna que você tem da terra, do seu pai biológico, certamente vai interferir e muito na sua intimidade com Deus. A referência que você tem de pai na terra vai interferir de forma gigantesca no seu relacionamento com Deus. E aqui é um ponto perigoso. Aqui é um ponto a ser consertado. Você quer ver um exemplo? Filhos que nunca foram elogiados. Nós falamos de pessoas aqui que trabalham para Deus na expectativa de ser aprovado, na busca por uma aprovação de Deus. Quando você vai nas raízes, na maioria das vezes, esses são filhos, estou com uma coceirinha no olho aqui, uma alergiazinha, esses são filhos que passaram a vida sem receber um único elogio do pai, que o pai nunca chegou para ele para dizer, olha, você é capaz, que o pai nunca chegou para ele para dizer, olha, o que você faz, você é muito bom nisso. Esse filho passou a vida inteira buscando a aprovação paterna, e quando ele vem para a igreja, ele recebe uma referência de que Deus é pai. Ele vai buscar a mesma aprovação em Deus, ele vai ficar buscando o mesmo nível de elogio que ele não encontrou no pai. Ele tem um buraco existencial, sentimental. Eu quero daqui uns dias fazer uma live aqui com o pastor Davi Amanso, que é psicólogo, para falar um pouquinho mais sobre isso. Ele tem esse buraco existencial que ele quer preencher. Então a referência paterna, e aqui eu chamo a atenção de pais que estão nos ouvindo, querido, a forma como você está tratando seus filhos vai interferir na forma como ele vai ver Deus. Isso é perigoso, isso é tremendo demais. Amém? Filhos que cresceram sem afeto, sem carinho. Existem 2 erros que um pai pode cometer. O primeiro é de tocar em um filho da forma errada, pais que abusam de filhos. O segundo é de não tocar no filho da forma certa. Isso vai gerar uma carência absurda. Minha esposa colocou aqui, deixa eu voltar aqui para tentar ler. O filho que vive com medo de um pai, ele não é feliz, porque o medo tira a paz dele. Mas o temor não, ele sabe até onde pode ir, porque o respeito é a linha do seu limite. Olha que coisa linda, meu Deus, tem que anotar isso depois. Então é exatamente isso. Filhos que cresceram com carência, eles não receberam afeto, eles não receberam carinho, seu pai não lhe tocava, seu pai não lhe abraçava, seu pai nunca lhe deu um beijo, seu pai nunca lhe deu um elogio, e ele cresce numa carência, ele chega na igreja numa carência, ele vai descarregar essa carência em cima do pastor.
São pessoas que elas vão estar na igreja dizendo: aqui ninguém gosta de mim, olha, eu fiz tal coisa e não elogiaram, eu fiz isso aqui, aquilo outro e ninguém viu, não citaram meu nome no microfone. São carências paternas que foram trazidas da casa do pai biológico. E essas carências, elas são jogadas em Deus, e a pessoa ela passa a ver Deus na mesma perspectiva que ela tinha do pai. Filhos que não eram a prioridade do pai. Filhos, ele sempre vai achar que... Por que a pessoa diz assim: não, Deus não vai curar meu dedo aqui que está inflamado, porque Deus tem que tratar da fome, do coronavírus, do câncer. Deus tem coisa mais importante. Aí você vai nas raízes desses filhos, muitas vezes... Era aquele filho que ele chegava para o pai todo feliz para mostrar um desenho, que eu tenho um filho pequeno, o Gabrielzinho tem hora que traz uns desenhos que, meu Deus, minha esposa está aqui, sabe? Você olha aquilo e você fala: Jesus, o que é isso? Mas a gente tem que olhar para o menino e dar um sorriso e dizer: que lindo, papai. É porque ele fez com todo prazer. Dia dos Pais ele disse que ele vai fazer meu cartão, e ele faz o cartão. Normalmente eu não entendo quase nada, mas a gente agradece, dá um beijo, pega no colo, diz que está bonito. E porque essa carência ela precisa ser suprida. Mas o filho que ele não recebeu isso, ele chegava para mostrar o desenho para o pai, para dizer: não, eu estou saindo para... tenho programações da empresa, tenho isso para ver, tenho aquilo para ver, tenho aquilo outro para ver. Ele não era prioridade. E aí ele chega aqui na igreja e ele não consegue entender que ele é prioridade de Deus. Ele sempre vai achar que Deus tem outra coisa mais importante. E aí, uma Alba aqui colocando que está se deliciando aqui com a administração, amém, Deus abençoe. Ele sempre vai achar que ele tem algo mais importante, que Deus tem algo mais importante, e isso vai interferir na oração. Ele não vai ter ânimo para orar, porque ele acha que Deus não vai parar para ouvir os problemas dele, que diante de Deus ele considera pequeno. Olha como isso interfere. Pais, acordem, você que está ouvindo isso, recorta esse trecho aí, mostra para todos os pais que você conhece. Eu vou recortar esse trechinho aqui na estante, depois de passar só esse trecho na página, para você compartilhar. Amém? Filhos que, obrigados a fazer o que o pai queria, sem nunca serem ouvidos, cresceram na casa dele, ele não tinha direito à opinião. Ia falar para: cala a boca, menino, já está decidido. E eles chegam na igreja, e ele vai trabalhar para bater cartão, para ser valorizado, mas ele não vai ter prazer em fazer nada na igreja. Por que isso? Porque ele cresceu assim, sendo obrigado a fazer coisas. Então tudo que alguém pedir para ele fazer, ele acha que é mais uma imposição. Aquilo está gravado na psique. É algo que tem que ser tratado, algo que tem que ser sarado. Precisa haver uma cura interior, uma cura de alma, para que o relacionamento com Deus se desabroche. Amém? Filhos que não se sentiam parte do que o pai tinha. O pai era rico, mas o filho não podia encostar em nada. Na casa a TV era do pai, isso era do pai, aquele carro é do pai, tudo é do pai. O filho não pode triscar em nada. Ele vai chegar na igreja, ele não entende que o que Deus tem é a herança dele. Ele acha que tudo pertence a Deus, é intocável, ele não faz parte de nada. Ele chega na igreja, ele é deslocado. O relacionamento dele com Deus não é um relacionamento próximo, porque ele diz assim: não, isso aqui é dele, eu não posso mexer. Meu irmão, você faz parte do reino, você é herdeiro do reino. O que Deus tem, ele tem prazer de colocar na tua mão. Amém? Você pode dizer um aleluia aí na tua casa? Aleluias. Filhos desvalorizados, eles se sentem funcionários, eles não se sentem herdeiros. Filhos que estavam lá na empresa do pai, mas o pai nunca honrava ele, tratava ele sempre entre os funcionários mais reles, mais simples. Colocava ele nos piores cargos, porque nós pais temos dificuldades de ver a capacidade dos filhos. O filho já inteirou 17, 18, 19 anos, mas para os pais ele ainda é um menininho, é a menininha, e não valoriza a maturidade desse filho. Isso vai interferir no relacionamento dessa pessoa com Deus. Isso vai interferir na maneira como essa pessoa... Olha a responsabilidade que nós pais temos. Eu estou levando meu filho para a igreja. Não é levar para a igreja, querido. A forma como você cria ele interfere no relacionamento dele com Deus. Porque senão ele vai crescer na igreja, mas quando ele crescer ele vai desviar. Porque ele não tem intimidade, ele não vê Deus. A figura paterna dele é uma figura ruim, é uma figura opressiva. Filhos que não conseguiram ter conversas amigáveis com os pais. O pai só conversava com ele na hora de dar uma bronca. Nunca sentava para conversar as bobeiras de criança. É uma criança, pastor. Mas é aquilo que ele entende, é aquilo que ele quer conversar. Agora esse filho cresce, ele tem dificuldade de orar. Ele cresce, ele tem dificuldade de falar com Deus.
Por que isso acontece? Porque ele não teve um relacionamento de diálogo com seus pais. A forma como você enxerga teu pai na terra vai interferir na forma como você enxerga Deus. O teu relacionamento com teu pai interfere no teu relacionamento com Deus. Pastor, e o que eu faço? Você precisa pedir perdão. Você precisa perdoar. Você precisa consertar o seu relacionamento com o seu pai, para que você consiga desabrochar o seu relacionamento com Deus. Enquanto isso não for consertado aqui na terra, você vai ter dificuldades, você vai viver no esforço para o relacionamento com Deus, mas vai ter dificuldade. É porque Deus não vai querer relacionamento? Não, porque você vai ter dificuldade de se relacionar. Ele está lá de braços abertos, mas você vai lembrar do seu pai que só abriu os braços para te bater e nunca para te abraçar. Então você nunca vai correr para os braços de Jesus, porque a figura paterna que você tem é distorcida. Então a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você carrega traumas, pedir perdão aos seus pais. Se você é pai e está agora dizendo, poxa, eu errei nisso, peça perdão aos seus filhos. Eu conheço pessoas que são extremamente competitivas, elas competem em tudo, elas compram brigas com amigos para competir em coisas. E por que elas fazem isso? Porque elas têm uma carência. Viveu numa casa cheia de menina em que ela tinha que tentar chamar a atenção do pai. E para isso, muitas vezes, tinha que rebaixar os irmãos para conseguir sobressair. Os seus pais não enxergavam. E ele agora está na igreja. E ele está tentando fazer a mesma coisa. Ele vive tentando destruir todo mundo que está se levantando. Porque ele tem uma carência de destaque. Tem uma carência de ser visto. E, meu irmão, isso é perigosíssimo. Precisamos resolver esses problemas da alma. Porque isso muitas vezes interfere no teu relacionamento do espírito. Enquanto a tua alma estiver te conduzindo, o teu espírito vai estar comprometido. Pastor Sebastião colocando aqui o perdão traz cura. Ele testemunhou isso aqui há 15 dias atrás, no live que fez com a gente. Nosso pastor presidente aqui da Comec. Perdão traz cura. Então você precisa curar essa alma, precisa resolver a alma, porque senão ela sempre vai te dominar. Quando o teu espírito estiver crescendo, tua alma te controla. Então o teu relacionamento com Deus precisa de... Por que Jesus fala assim, olha, vem entregar uma oferta, teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta no altar e vai resolver a situação. É interessante porque Jesus não manda levar a oferta de volta, né? Ele fala, deixa do lado ali, na volta você põe no gasofilaço, mas deixa, para não se arrepender. Ele fala, vai lá resolver. Por quê? Eu não posso ter um relacionamento com Deus bom se eu tenho problemas em relacionamentos terrenos. E isso é algo que tem que ser resolvido. Mas Abel está colocando aqui, a maior referência de Deus para a criança é verdadeiramente o pai. Só pude ter um relacionamento mais íntimo e próximo com Deus quando perdoei meu pai. Olha que coisa linda. Quando perdoei meu pai. De maneira muito sincera. A diferença de relacionamento com Deus é outra. A minha tornou-se linda. Enquanto não perdoava o meu pai, não consegui viver uma vida plena com o Espírito Santo. Vocês estão vendo o que acontece? Então, isso é muito sério, isso é muito profundo, e isso é algo que precisa ser... Aí você fala assim, poxa, mas aonde que isso interferir, pastor? Eu fui criado sem pai. Sim, você precisa perdoar o seu pai. Ah, mas eu nunca conheci. Perdoe no teu coração, porque isso está interferindo no teu relacionamento com Deus, sem nem você perceber, você não está interferindo. Olha o exemplo de Jesus. Jesus, ele se sentia amado, ele se sentia valorizado. Se você for aqui para João, capítulo 5, abre aí, João 5, versículo 20. Meu Deus, tem live que se eu pudesse todo mundo via. Não é porque eu estou aqui não, podia ser outro falando, é porque são assuntos que saram o coração, não tem sido prioridade para muitos. João 5, 20. Porque o pai ama o filho. Olha, Jesus fala do relacionamento dele com o pai. O pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. Ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Porque assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aquele que quer. Ele diz assim, o pai ama o filho, ele me ama. Depois ele vai dizer assim, porque o pai ressuscita os mortos, também o filho vivifica. Ele está dizendo, se meu pai tem poder, eu também tenho. Por quê? Porque eu sou herdeiro dele, então o poder dele é meu, amém? Versículo 22, porque o pai ninguém julga, mas ele deu ao filho todo o juízo. Ele está dizendo, meu pai confia em mim. Olha como Jesus se sentia em relação ao pai, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Ele está dizendo, meu pai, se vê alguém me desonrando, ele também se sente desonrado. Meu pai compra briga comigo.
Malia está colocando, quando isso não é mais possível, perdoe no seu coração. Às vezes nós precisamos perdoar o pai que já morreu. Sabia disso? Às vezes seu pai já faleceu há tantos anos, mas o seu relacionamento com ele continua te prejudicando, e você precisa perdoar isso em seu coração. Dizer: Deus, eu estou perdoando o meu pai que já partiu. Isso não vai mudar mais nada para ele, porque ele já partiu, mas vai mudar para mim. E eu quero perdoá-lo, eu quero curar essa ferida que há em mim. Eu quero admitir uma nova herança. É por isso que Jesus fala assim: olha, para você ter um relacionamento com Deus, entrar no reino do céu, é preciso nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, você conserta aqueles erros do antigo nascimento. Voltando aqui. Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus está dizendo: o Pai confia em mim, o Pai me ama, o Pai me atribui responsabilidades. Olha como Jesus se enxergava, e aí ele retribui isso, ele valoriza o Pai de volta. João 14, versículo 13, ele vai dizer assim: tudo que você pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. Ele está dizendo: olha, eu vou atender sua oração só para você agradecer para o Pai. Tudo que você me pedir eu vou te dar, só para você honrar meu Pai. Ele está dizendo: meu Pai me honra. Ele vai dizer: meu Pai me honra, meu Pai me ama, meu Pai confia em mim. Depois ele está dizendo assim: ó, eu vou dar um jeito de você amar o Pai, de você glorificar o Pai, de você honrar o Pai. Então o Pai faz por mim, eu faço pelo Pai. Observe que a forma como ele recebeu de paternidade é a forma como ele está se tornando um pai. João 14, 31, mesmo capítulo, versículo 31, ele diz assim: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como um Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Diz assim: olha, o que nós vamos fazer agora é unicamente para o mundo saber que eu amo meu Pai, e que eu obedeço meu Pai. Então observe que é uma via de mão dupla. Há um relacionamento do pai para o filho e do filho para o pai. O pai valoriza o filho valoriza o pai. E por que eu toco nesses pontos da paternidade terrena? Porque isso muitas vezes interfere na nossa paternidade espiritual. Eu preciso resolver as lacunas que foram deixadas na minha alma, para que o meu espírito consiga conduzir a minha vida. Enquanto a minha alma me dominar, meu espírito vai estar comprometido, minha adoração vai estar comprometida. Aí a gente vai para a parábola do filho pródigo, Lucas 15. Aguenta comigo mais um pouquinho aí. Terça-feira, eu vou estar fazendo aqui uma live com o pastor Marivaldo Gondim, nosso pastor presidente, amém? Falando dos efeitos da crise, dessa quarentena na fé de muitos irmãos. Do quanto essa crise, o fato das pessoas não estarem podendo congregar, do quanto isso está afetando o relacionamento delas com Deus. Muita gente tem sido esfriada, tem se esfriado devido a esse tempo que não está podendo ir nos templos. E nós vamos estar falando disso aqui terça-feira, com o pastor Marivaldo Gondim, nosso pastor presidente do ministério. Lucas 15, versículo 11 ao 32, Jesus vai contar a parábola do filho pródigo. Eu não vou repetir a parábola toda aqui, porque eu acho que todo mundo que está assistindo aqui conhece. Estamos falando com filhos, com crentes, né? Então eu vou acreditar que você já conhece. E na parábola do filho pródigo a gente precisa destacar algumas coisas. Primeiro, o filho mais novo, ele vai apresentar algumas características no seu comportamento. Primeira característica, ele se sentia prisioneiro do pai. Na casa do pai, ele não se sentia como morando em casa, ele se sentia um prisioneiro. Ele sentia que ele estava preso. O filho está ali na casa do pai, ele não consegue reconhecer nada que o pai está fazendo, porque ele tem um sentimento de prisão, ele quer sair, ele acha que o pai está cortando suas asas, que o pai não está deixando ele crescer. Então, meu irmão, isso é perigosíssimo. O sentimento de satisfação, ele vai te levar a trilhar caminhos. Olha, eu ouvi uma frase essa semana, não sei se foi o apóstolo Luiz Hermínio que falou ela, e ele dizia o seguinte assim: não alce voo sem ter um plano de pouso. Não alce voo sem ter um plano de pouso. Ah, aprendi a voar, vou voar. Sim, mas vai pousar aonde? Já pensou nisso? Qual a distância que você vai percorrer? O combustível que você tem vai te levar a que distância? Porque de repente você está querendo voar a todo custo, mas você não tem onde pousar. E isso é perigoso. Se você liberar, você começar a voar antes de saber onde vai pousar, certamente você vai quebrar a cara.
Então não levante voo antes de ter um plano de pouso. Esse menino, ele saiu para voar, mas ele não tinha um plano de pouso. Ele não calculou quanto dinheiro dele ia dar, qual distância dá para percorrer, ele só levantou o voo e ele foi embora. E aí ele quebrou a cara lá na frente. Segundo, longe do Pai as riquezas se dissolveram. Não se iluda com isso, queridos. Eu vou sair do evangelho, eu vou sair da presença de Deus, eu vou ficar bem. Não, isso que você tem é sustentado por Deus. Saiu da presença do Pai, o diabo te rouba tudo. Quem protege o que você tem é Deus. Minha esposa está colocando aqui nossa página no YouTube, Pastor Geisiel Santos. Entra lá, se inscreve assim que acabar, tá bom? E também curte essa página aqui que estamos fazendo a live, Pastor Geisiel Santos no Facebook, porque nós estaremos fazendo as lives a partir dessa página, a partir de hoje, já estamos fazendo nela, tá bom? Então quando acaba a live aqui, imediatamente eu já posto no YouTube, Pastor Geisiel Santos no YouTube. Minha esposa acabou de colocar os 2 links aqui, missionário Daniele, obrigado filho, te amo, beijão. Tá bom? Então curte as 2 páginas aí para acompanhar a gente. Então ele se sentia um prisioneiro, ele não percebeu, mas assim que ele saiu da presença do Pai, todas as riquezas acabaram, se dissolveram, porque quem sustenta o que temos é o Pai. Terceiro, longe do Pai os padrões de vida, todos os padrões de vida foram removidos. Aquele filho, ele saiu da mesa e foi parar no chiqueiro. Você só tem esse alto padrão, saiu uma love you ali. Gostei. Você só tem um alto padrão, meu irmão, porque você está na mesa do Pai. Não sai da mesa. Tem muita gente saindo da mesa de Deus. Deus está liberando uma mesa para você se alimentar e você está querendo sair da mesa. Aí vai alçar um voo. Sim, você vai voar, mas não tem plano de pouso. E por não ter plano de pouso, você corre o risco de parar no chiqueiro, sair da mesa para o chiqueiro. Não existe padrão longe de Deus. O Urias está colocando, já estou inscrito. É isso aí. Obrigado. Estou inscrito no céu também. Está fazendo as lives lá de cantando, indo. Pensa numa voz bonita. Pastor Sebastião está acrescentando aqui. Longe do Pai perdemos o direcionamento. É o Pai que dá destino. É o Pai que nos mostra para onde a gente vai. Aí quando chega nos versículos 17 ao 20, ele queria voltar para a casa do Pai, mas ele tem um problema. Ele quer voltar como escravo. Ele perdeu o sentimento de filho. Ele se sente um órfão. E por que ele se sente um órfão? Porque ele não acreditava que o pai seria capaz de perdoá-lo. O filho passou a olhar o pai a partir da atitude dele. Meu irmão, deixa eu te esclarecer algo aqui. Deus não se mede por nós. Deus não se mede pela minha natureza. Deus não age a partir de mim. Deus age apesar de mim. Olha que coisa tremenda. Ele não vai agir, vai ficar lá dizendo, eu vou ficar aqui olhando, se Gesiel fizer isso, eu faço aquilo. Não, Deus age apesar de mim, apesar de minhas falhas, dos meus erros, das minhas mazelas. Deus age apesar disso. Por quê? Porque Ele é fiel. A Bíblia diz assim, se você for infiel, Ele permanece fiel. E aí criaram uma exegese. Se Deus permanece fiel a mim, tem até hinos aí fiel a mim. Deus é fiel. Deus não é fiel a você não. Nunca foi. Ok? A Bíblia, o versículo é completo. Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então ele permanece fiel a quem? A você? Não, ele permanece fiel ao caráter dele, à natureza dele. Ele permanece fiel ao que é e ao que ele te prometeu. Então, o filho, ele olha para o pai e diz, poxa, eu pequei, o pai vai me abandonar também. Eu abandonei ele me abandona. Só que o pai não se mede pelos seus erros. O pai tem natureza própria. E o filho diz, eu vou voltar lá, vou pedir para trabalhar como escravo, para trabalhar entre os servos, e ele volta. Só que quando ele volta, e a gente chega nos versículos 21 ao 24, é interessante porque o filho, ele tem um discurso ensaiado. A gente quando erra, a gente vai diante de Deus, a gente tem um discurso ensaiado. E ele já chega, se joga no chão, e ele diz, pai, pequei contra os céus. Ele ensaiou tudo isso no versículo 17. Versículo 21, ele diz, agora eu vou fazer o que eu ensaiei. Pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno. E aí vem algo interessante. Se você vai para o versículo 21 a 24 de Lucas 15, o pai não responde o filho. O filho está lá se explicando, e o pai está falando com os servos e dizendo, olha, prepara aí um boi, prepara a roupa, prepara anel, prepara... O filho está tentando se explicar e o pai está preparando uma festa. Olha que tremendo isso. O filho tem todo um discurso, se eu falar isso, ele não vai me perdoar, mas deixa eu trabalhar pelo menos. Aí o filho está lá dizendo seu discurso ensaiado e o pai está preparando a festa. O pai não está preocupado com o discurso do filho. O pai não está preocupado
com o que o filho tem a dizer, ele está feliz que o filho voltou. O pai não celebra a tua atitude, ele celebra você. Sabe, ele não está preocupado com o que você fez enquanto estava longe, ele quer saber assim, você vai voltar? Chegou? Pronto, está aqui, vamos fazer festa. Porque ele te ama. Ele queria você de volta, não importa. Onde você passou, onde você esteve, ele diz, você está aqui, você voltou para casa, então pronto, é festa. Aí o filho está, eu pequei, pai, eu fiz isso. E o pai está dizendo, ei, bora lá, gente, correria aí, ó, prepara o boi, traz roupa, traz anel, traz sandália. O pai está organizando festa enquanto o filho se explica. Olha que coisa linda. Mas aí a gente tem um outro filho na casa, que é o filho mais velho. Né? E o filho mais velho, ele tem algumas características. Ele não saiu de casa, mas ele também não se sentia herdeiro. E aí é interessante, porque nem todo mundo tem muita gente que ele está na igreja, ele nunca se desviou, mas ele não se sente herdeiro, ele é o funcionário de Deus. Ele tem que trabalhar para Deus, porque ele não trabalha com Deus. Me aguenta mais uns minutinhos aqui, tá bom? E aí o que acontece? O filho mais velho, primeira coisa, versículos 25 e 26. Quando o filho chega em casa, ele não chama o pai. Olha o perigo de uma falta de relacionamento. Ele não chama o pai. O Ulisses está colocando, o pai cristão deve ser o portador de referência paterna do caráter, do amor e respeito que Deus dá aqui na terra para o filho, né? Paizinho lindo esse nosso, irmã Isabel está colocando, como não aproveitar o privilégio. Então o filho mais velho, ele não chama o pai. O versículo 25 diz que o filho mais velho estava no campo, quando veio, ele chegou perto da casa e ouvindo a música e as danças, ele chamou o servo. O teu relacionamento mostra o nível que você se enxerga. Se ele se enxergasse como um filho, ele entrava na casa, é a casa dele. Ele chamaria o pai e dizia, papai, o que está acontecendo? Que festa é essa? Ele não sabia o que é. Tem uma festa, meu pai está fazendo a festa, eu sou parte disso. Eu não preciso de convite para entrar na festa do meu pai. Mas não, ele fica do lado de fora. Ele chama um escravo para pedir informação. Ele não tem intimidade, ele não saiu da casa, mas ele não tem intimidade com o pai. Então você tem dois filhos, um que saiu, um que desviou e outro que ficou na igreja, mas nenhum dos dois tem intimidade. Meu irmão, não adianta você dizer eu nunca desviei, se você está na igreja, mas você não tem intimidade com Deus. Você nunca saiu do evangelho, mas você nunca conheceu o pai. Isso está resolvendo de quê? Seu nível é de escravo. Ele, quando quer uma informação, chega em casa, tem uma festa, é a casa dele, mas ele não entra. Eu não fui convidado. É carência. Carência, não, eu não recebi convite, eu não vou entrar, vou chamar um escravo, um serviçal para pedir informação. Procure o pai. O pai vai te informar de tudo, o pai vai falar o que você precisa ouvir. Você precisa buscar o pai. Tem gente que ele vive sempre buscando alguém para falar algo de Deus para ele. Está ligando o tempo todo para profeta, e aí, tem algum recado de Deus? O que é que Deus quer falar comigo? Meu irmão, você é filho. Você é filho, você precisa dobrar o joelho e dizer, pai, fala comigo. E fica lá até que ele venha, como a pastora Dilson nos ensinou aqui na terça-feira. Fale com o pai, pare de ficar buscando terceirização de contato. Fale com o pai. Ele é teu pai, ele te ama, ele quer falar com você. Aí o filho busca informação com terceiros. Quando ele descobre a informação, versículo 28, ele se indigna, ele fica bravo porque o pai perdoou um irmão que desviou. Né? Então, ele fica nervoso quando ele soube que o pai perdoou outro. Ele se sentia tão por fora, ele fala assim, poxa, então quando ele descobre que o pai perdoou alguém, ele se sente menos amado. Tem gente que ele está na igreja assim, ele não consegue se alegrar com os que se alegram. Se alguém recebe alguma coisa, ele já se sente menos amado. Você sabe a diferença de inveja e cobiça? Tem gente que confunde isso. Fulano é invejoso, às vezes fulano é cobiçoso. Fulano é invejoso, ele quer tudo que eu tenho. Isso não é inveja, é cobiça. É pecado também, pode ficar tranquilo. Está junto com a inveja lá em Gálatas 5. Mas aí a cobiça é querer o que o outro tem, não é o caso desse daqui. A inveja é ficar triste porque o outro recebeu alguma coisa. Às vezes você nem quer aquilo, você só não queria que ele recebesse. Isso é inveja. Ele fica triste por saber que alguém foi perdoado. Versículo 28. Aí vai para o versículo 29. O pai vendo, olha que coisa gostosa. Um filho vem até o pai. O que estava desviado, o ruinzão, que a gente fala, esse não presta. Esse veio ao encontro do pai. O que a gente diz, esse é o santinho, esse é o pai que tem que ir ao encontro dele. Porque ele não vem.
Ele não procura o pai, ele fica lá fora resmungando, cadungando, ele fica lá reclamando. Aí o pai sai da festa, olha que pai, meu Deus, Deus é Deus. Ele sai da festa, ele vai lá, ele vai conversar com o filho, ele vai insistir com o filho, ele vai convencer o filho. E aí o versículo 30 mostra que ele não se sentia tão amado. Ele começa dizendo assim: este teu filho não é nem mais meu irmão, eu não sou da família mais, porque você deu festa para ele. Então esse seu filho aí, o queridinho, né? O que o senhor ama, o que o senhor quer ficar o tempo todo grudado, pois esse seu filho aí, que o senhor ama tanto, está dando festinha, pois ele abandonou o senhor, ele largou tudo, e o senhor está dando festa. Agora eu que estou aqui em casa esse tempo todo, o senhor nunca me deu nem um cabrito para eu fazer uma festinha. Olha o dengo desse menino, desse que se sentia homem, né? Ele queria um pagamento, ele não trabalhava por herança, ele trabalhava por salário. Ele está dizendo: o senhor não está me pagando o meu trabalho, eu trabalho aqui no fim de semana, o senhor paga o funcionário tudo e não me dá. E o pai está dizendo: mas o que eu tenho é teu, aqui no final de semana você paga todo mundo e eu não ganho nada, mas você é o dono, o dinheiro que eu pago eles é seu. Sabe o que aquele rapaz não percebeu? Quando o filho sai, no versículo 11, ele fala: pai, me dá minha parte na herança. A Bíblia diz: o pai, dividindo a herança, deu a parte dele. Ora, se tem 2 filhos, o pai dividiu e deu a parte de um, a parte que sobrou era de quem? Entendeu aí já? Captou a mensagem? Era 2, o pai dividiu a herança e deu a parte de um, o que sobrou era de quem? Por isso o pai está dizendo: tudo o que tem aqui é seu. O que o pai está dizendo para ele? Filho, não é você que está trabalhando para mim, sou eu que estou multiplicando o que já é seu. Aqui está a revelação da paternidade de Deus. Não é você que trabalha para Deus prosperar, meu irmão, é Deus que trabalha na tua vinha. Não estou na obra de Deus. A obra de Deus ninguém faz, só Deus. A obra de Deus só Deus faz. É Deus que está te ajudando na tua obra. Como assim, pastor? Quando você ganha uma alma para Deus, estou trabalhando na obra de Deus. Não, foi você que ganhou um galardão. Deus te ajudou ganhando uma alma e deixou você ficar com mérito ainda. Você está achando que foi você? Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer. Então foi o Pai que trouxe aquela alma para Jesus, mas Ele deixa você achar que foi você só para você ganhar um galardão. O pai está dizendo para o filho: filho, você não trabalha para mim, sou eu que estou trabalhando na tua fazenda, e estou prosperando a tua fazenda, estou multiplicando a tua fazenda, porque desde que eu dividi, tudo que tem aqui te pertence. E eu quero fechar essa live com essa parábola, porque às vezes a igreja não entende isso, meu irmão. O que é de Deus te pertence, aquilo que foi liberado por Deus te pertence. Você não tem que bajular o Senhor, você tem que honrá-lo, você tem que amá-lo, você tem que chamá-lo de papai. Porque tudo que tem é seu. Esse sentimento de orfandade, ele não nos permite ver que o Pai está cuidando de nós. O sentimento de orfandade, ele não nos permite ver que Deus está zelando pela gente. A gente fica sempre numa carência que precisa ser tratada. João 16, versículo 15. João 16, versículo 15. Olha o que vai dizer: tudo que o Pai tem é meu. Jesus falando: tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Você está dizendo que o Pai tem é meu. O Espírito vai receber do que é meu e vai dar para vocês. Ele está anunciando o Espírito Santo. Tudo que o Pai tem é meu. O Espírito vai pegar isso que é meu e vai dar para vocês, porque você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro. E aí eu quero ler com vocês aqui 3 referências só e finalizo agora. A primeira é João, capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Curta a nossa página aqui, por favor. A partir de terça-feira nós vamos fazer a live por essa página, Pastor Geisiel Santos, no Facebook. Assim que acabar aqui a gente já posta no YouTube. Então minha esposa já colocou os 2 links aí. Curte as 2 páginas. João capítulo 1, versículo 12. Eu vou ler só 3 referências. Mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos, não só chamados, mas feitos filhos de Deus, aos que creem no nome de Jesus. Romanos capítulo 8, aleluias, versículos do 14 ao 17,
Romanos 8, do 14 ao 17, vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravo, para que outra vez fiqueis com medo, mas recebestes o espírito de adoção dos filhos, pelos quais chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Última referência é primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Guarda esse texto no teu coração, anota aí. Minha esposa está colocando as referências aqui. Obrigado, filha. Ela é minha escudeira, é minha parceira. Amém? Vede com grande caridade, ou com grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Aleluia! Então, meu querido, minha querida, volta lá no começo, assiste tudo de novo. Tem coisa que a gente tem que assistir 2, 3 vezes para entender, para a gente compreender. Eu faço essas lives aqui para vocês, e é interessante porque depois eu assisto a mesma live 3, 4 vezes. Não é porque eu gosto de ficar vendo minha cara, não, porque eu sou um crítico de minhas próprias mensagens. Eu assisto minha mensagem criticando, mas eu faço isso para aprender também. Eu quero receber como todo mundo está recebendo aí. Eu digo, não, eu quero estar do outro lado da tela agora recebendo, ouvindo calado. Porque eu não quero pregar a outros e eu não ser abençoado. Eu quero ser edificado pelo que eu estou ensinando. Amém? Então, em nome de Jesus, entenda a tua posição de filho de Deus. Não viva como um escravo. Não viva como um escravo de Deus. Eu tenho que trabalhar para Deus. Não, eu trabalho para Deus, eu trabalho com Ele. Na casa dEle. Eu trabalho na empresa do meu Pai. E na empresa do meu Pai eu não sou funcionário, eu sou herdeiro. Então não preciso que alguém me ordene, não, eu faço porque eu quero ver ela prosperar, porque um dia tudo isso será meu. Entenda a tua posição em Deus. Não viva com o espírito de escravo. Romanos 8, 17 que nós lemos aqui, Romanos 8, 14 e 15 até 17. Deus não te chamou para viver com o espírito de escravo, Ele te chamou para entender a posição de filho. Então, não é para você se sentir escravo. Não se sinta trabalhando a Deus por obrigação. Não, para Deus a gente trabalha por prazer. Por quê? Porque um dia Ele nos vai dar a maior herança do mundo, que é o céu. E um dia voltaremos com Ele para essa terra por 1000 anos, para reinarmos e sermos herdeiros de tudo que Ele vai fazer aqui. Então, meu irmão, tem coisa grandiosa demais. Coisas que o olho não viu, nem ouviu, nem ouvido ouviu, nem subiu o coração do homem, o que Deus tem reservado aos seus servos. Eu volto a dizer, leia o contexto desse texto, e você vai ver que o que Deus está falando é de coisas que Ele vai te dar aqui e agora. Você é filho, Ele te ama. Entenda a paternidade. E se você tem tido dificuldades no seu relacionamento terreno, corrija isso, perdoe, esboce isso, expresse isso, para que sua alma seja lavada, que haja uma cura interior no seu coração. Em nome de Jesus, que o Senhor te guarde, te abençoe e te proteja. Em nome de Jesus. Domingo, nosso próximo culto aqui. Até lá tem uma série de cultos aí. Curte as páginas da IPRG. Tem a página oficial da Igreja Pentecostal Reina Glória. E aí vem Reina Glória de Conquista, IPRG de Naboge, IPRG do Guzmão, que é no YouTube. A página de Alagoinhas, de Angra dos Reis. Amém? Está tendo culto para as crianças, live para as crianças todo sábado, 4 horas da tarde, tá bom? Na IPRG de Naboge, a gente compartilha na Reina Glória de Conquista também. Hoje acho que tem culto de adolescentes lá em Angra dos Reis também, na página IPRG de Angra dos Reis. Então a Reina Glória está movimentada, a igreja não parou, a igreja ela se multiplicou e ela está trabalhando muito mais. Eu particularmente estou trabalhando 10 vezes mais do que eu trabalhava antes. Antes eu pregava só no domingo, agora eu estou fazendo um monte de live, um monte de culto, então a gente está tendo que se preparar muito mais. Tá bom? Se achegue a Deus, Ele te ama. Deus te abençoe, em nome de Jesus.